A China é um país unificado com 56 etnias. De acordo com os dados do 15º Censo Demográfico Nacional, em 1990, a população Han constituía 91,96% da total nacional, e as restantes 55 etnias representavam 8,8%. Por causa de ser a maioria a população Han, é de costume chamar as outras 55 etnias de minorias étnicas. A população Han se distribui por todo o país, concentrando-se nos vales dos cursos médios e inferiores do Rio Amarelo, Rio Yangtze e o Rio Pérola, e nas planícies do Nordeste. Na maioria dos distritos e municípios vivem mais de 2 elementos étnicos. Esta situação de grande convivência intercalada e pequenas zonas de residência concentrada das diversas etnias criadas pelo tempo proporciona condições objetivas não só para o amplo intercâmbio político, econômico e cultural entre as diferentes etnias, mas também para a existência de um sistema de autonomia regional étnica. A história da China é ininterruptamente documentada desde a dinastia de Zhou. Pela história relatada, poder-se verificar que a China viveu grandes turbulências internas e externas, até anos recentes. A vida do país retrata séculos de sofrimento e provação da sua população. Motivados pelo isolamento em que viveu a China, nenhum país pode ser comparado à China. Seu imenso território, sua população hoje estimada em 1.250 bilhões de pessoas, compostas de diversas etnias, faz com que todos os problemas e suas soluções sejam grandiosos. Viver na China significa constatar que nada conhecemos deste país, chamado no dialeto mandarim de o Império do Centro. O governo da China, que podemos chamar de Partido Comunista Chinês, uma vez que se constitui um dos 3 poderes que formam a estrutura do governo na RPC, o PCC, o Congresso Nacional do Povo, CNP, e a Conferência Consultiva do Povo Chinês, CCPC, sendo em realidade o poder hegemônico o total gerenciamento da máquina econômica na China pelo PCC, não permitindo a existência da propriedade privada, assim como preconizava Mao Tse-tung, mostrou-se ineficaz. Estima-se que em 1990, 80% dos empréstimos catalogados no sistema bancário estatal chinês eram podres, sem possibilidade de serem honrados. A falência das indústrias estatais, apesar desse sistema bancário que lhes dava suporte, estava anunciada e tinha data para ocorrer. O suporte que era dado ao regime comunista na China pela União Soviética deixou de existir com a queda do Muro de Berlim. Vários sinais anteriores desse fato já haviam sido percebidos pelos chineses. As carências econômicas da pátria do comunismo, o declínio do movimento comunista internacional, tudo indicava que a China teria que buscar um mercado como fonte de seu desenvolvimento. O partido supria as carências básicas de todos os seus filiados e também da maior parte da sociedade. Mas até quando isso seria possível? O dilema ideológico era mudar de uma economia totalmente dependente do Estado para admitir a propriedade privada. É importante conhecer como o PCC tratou dessa questão, mudança de paradigmas. Deng Xiaoping, arquiteto da abertura econômica, cunhou vários slogans, tão ao gosto da cultura chinesa. Hoje, não é mais um crime ser rico. Democracia com características chinesas. Um só país, 2 sistemas. Foram expressões criadas para justificar perante os membros do PCC a caminhada da China, aceitando o jogo do mercado internacional, para dele poder desfrutar, desenvolvendo-se economicamente. E essa caminhada não podia envolver erros estruturais. A China viveu isolada, ou praticamente isolada, do mundo não comunista, até a abertura econômica. Seus 5.000 anos de história documentada haviam esgotado o seu poder de contrapor a cultura chinesa ao desenvolvimento do Ocidente. No 15º Congresso do PCC, realizado em 1995, a China traçou o seu futuro, ser uma potência mundial no ano de 2015. 20 anos de desenvolvimento continuado, preparando e educando uma geração para absorver a moderna tecnologia, desenvolvida na China ou comprada. Para isso, investiu-se em educação,
e a educação é a alavanca que desenvolve a China em todos os campos do poder nacional. O campo político continua fechado. É a necessidade sentida de controle dos movimentos sociais nascidos a partir da mudança de paradigma. A Revolução Chinesa pode ser dividida em dois períodos. O movimento nacionalista que derrubou a dinastia Manchu em 1911, proclamação da República, conhecida por Revolução Nacionalista ou Revolução de Xinhai, e a Revolução Comunista de outubro de 1949, concluída após a Guerra Civil Chinesa, onde os comunistas tomam o poder e proclamam a República Popular da China, com Mao Tse-tung como líder supremo. Na época, os comunistas assumiam o poder, com uma China arrasada pelos longos anos em que batalhou contra o domínio japonês e uma longa guerra civil. Na verdade, o povo passava fome. No campo não se plantava nada por não ter sementes. Mao Tse-tung, líder chinês, iniciava a reforma agrária. Dividiu grandes propriedades entre os camponeses. As cooperativas substituíam as grandes propriedades. Apoiado pela União Soviética, os comunistas fizeram mudanças radicais na economia e cultura chinesas. Aboliram o casamento, promoveram a emancipação da mulher, igualdade entre os sexos, entre outras medidas de grande impacto e boa aceitação. A boa relação entre as duas potências socialistas só acabou com a morte do ditador Stalin. O principal objetivo de todas essas mudanças era o aumento de produtividade, ou seja, na indústria houve um aumento nas horas de trabalho e no campo foram enviados reforços, desde intelectuais a estudantes. Esse grande salto foi um fracasso. Os camponeses ficaram insatisfeitos com a queda das colheitas, o que gerava fome e acabava em revoltas. Em 1966, iniciou-se uma revolta cultural, que marcou significativamente os rumos da Revolução Chinesa. Na realidade, a Revolução Cultural foi planejada pelo próprio Mao, com o objetivo de mobilizar a população pensante e formadora de opinião da China. Os jovens, por todo o país, criaram a Jovem Guarda Vermelha. Surgiam também comitês que ameaçavam autoridades, e mais uma vez a força foi utilizada. Mao Tse-tung morreu em 1976 e os moderados voltaram ao poder. Seu sucesso foi Deng Xiaoping, que adotou uma política econômica e desenvolvimentista e permitiu a entrada de tecnologia e capital estrangeiro. O sucesso gera confiança e o sucesso rápido gera arrogância. Em poucas palavras, esse é o problema que tanto a Ásia como o Ocidente enfrentam com a China, algo que voltou a ser demonstrado no encontro de cúpula do G20 no Canadá. A ascensão de seu poder político e militar vem encorajando o governo da China a buscar uma política externa mais forte, tendo pregado anteriormente o lema da ascensão pacífica. A China agora começa a tirar as luvas, convencida de que ganhou os músculos necessários. A abordagem tornou-se mais pronunciada com a crise financeira mundial iniciada no outono setentrional em 2008. Isso, por sua vez, fortaleceu sua crença dual, de que seu tipo de capitalismo guiado pelo Estado oferece uma alternativa incrível e que sua ascendência mundial é inevitável. Em contraste, o capitalismo guiado pelo Estado proporcionou estabilidade econômica e forte crescimento à China, permitindo-lhe superar a crise mundial. Os holofotes atualmente podem estar voltados para as mazelas financeiras da Europa, mas na leitura chinesa, o quadro mais amplo é o de que o endividamento e déficits crônicos dos Estados Unidos simbolizam seu relativo declínio. Hoje, a China não se sente tímida em mostrar sua capacidade militar e declarar-se em múltiplos frontes. Como resultado, novas tensões surgem na relação entre China e Ocidente, o que ficou em clara evidência no encontro de cúpula de Copenhague.
sobre as mudanças climáticas, onde a China, maior poluidor do mundo, com a maior taxa de crescimento de emissões de gás carbônico, astutamente desviou-se das pressões ao esconder-se atrás dos países em desenvolvimento. A simples verdade é que as mazelas econômicas e militares dos Estados Unidos estão limitando suas opções de política externa perante a China. É de importância fundamental o fato de a China ter se tornado uma potência militar mundial antes de ser uma potência econômica. O poderio militar foi conquistado por Mao Tse-tung, o que permitiu a Deng concentrar os esforços e expandir com rapidez a força econômica do país. Sem a segurança militar criada por Mao, poderia não ter sido possível que a China desenvolvesse força econômica na escala que desenvolveu. Na verdade, o crescimento de 13 vezes da economia nos últimos 30 anos produziu recursos ainda maiores para a China afiar suas garras militares. A ascensão da China, portanto, é tanto obra de Mao como de Deng. Porque se não fosse o poder militar chinês, os Estados Unidos tratariam a China como outro Japão.